Estivemos eu e meu marido na Feira do Livro de Lisboa e, como pais apaixonados pela literatura, não poderíamos deixar de trazer livros que vamos ler com as crianças. Então, o vídeo de hoje é sobre os livros que nós compramos com a intenção de fazer as crianças lerem. Ou também a nossa literatura de conforto, que se eles não lerem, a gente lê. Ou a gente lê para eles, juntos, ou a gente lê porque a gente ama. Muitos desses livros são clássicos já, histórias conhecidas, alguns com adaptações para o cinema, algumas adaptações que as crianças têm, que a gente já tem adaptação. Bom, começar com um livro que as crianças estudam na escola, nós também estudamos. É um livro que eu tinha muita vontade de ler inteiro. Espero que eu faça isso agora em junho. Não tenho a certeza se vai ser possível, se eu vou conseguir, se eu vou curtir, mas eu queria ter ele aqui em casa, eu queria ler ele todo e eu queria pelo menos ter a possibilidade, que é Os Lusíadas, de Luís de Camões. Essa edição oferece o texto integral do poema épico de Luís de Camões, uma sinopse de cada um dos 10 cantos do poema, precioso auxílio para o leitor contemporâneo, mais de 1.300 notas de fácil leitura numa coluna paralela ao lado de cada estrofe do poema. Os Lusíadas é um poema épico da autoria de Luís Vaz de Camões. Terá sido concluído em 1556 e foi publicado em 1572. A obra está dividida em 10 cantos e começa com a primeira viagem de Vasco da Gama às Índias, a Índia, sendo a história de Portugal, desde os seus primórdios, o pano de fundo da narrativa. Nos Lusíadas, perpassa o sentimento da multidão do povo da história daquela época. Fascinam-nos a remota geografia e os estranhos costumes de povos longínquos. O que impressiona o leitor contemporâneo é o fôlego poderoso, o prazer que se solta da sonoridade dos versos de um mestre de uma língua e do seu ritmo. Camões é o poeta de uma poesia mais próxima da música, da pintura e da escultura do que de toda essa literatura que não é poesia. Este é o livro que é preciso ler para se compreender a identidade portuguesa. E aí, a gente eu, que escolhi quis esse livro e já queria ter este livro e pensei, quando eu for na Feira do Livro de Lisboa, eu vou comprar este livro. Porque era estudado pelo menos em literatura na época que eu era criança. Como ele disse, no texto tem aqui uma coluna com uma explicação, notas do que são de vocabulário mesmo. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçadas. E também estava em promoção do livro do dia, o livro Persépolis, a história de uma infância e a história de um regresso, da
Marjane Satrapi, que é um livro também que eu tinha muita curiosidade de ler. O Luiz já leu esse livro, eu não, e acho que para as crianças é interessante, principalmente neste momento da vida deles. Eles são adolescentes, eu acho que não dá para esperar ser adulto para começar a conhecer as coisas deste mundo real nosso. Uma memória gráfica brilhante e invulgar, contada num tom franco e cativante, que ilustra de forma dramática a maneira como os regimes repressivos deformam a vida cotidiana dos cidadãos. Marjane Satrapi, não sei se é Satrapi, não sei. Nasceu em Rasht, no Irã, em 1969 e atualmente vive em Paris. Estudou no Liceu Francês de Teherão, onde passou a sua infância. Bisneta de um imperador do país. Teve uma educação que combinou a tradição da cultura persa com valores ocidentais e de esquerda. Aos 14 anos partiu para a Áustria e depois regressou ao Irão para estudar belas artes. Estabelecida em França como autora e ilustradora, Marjane conquistou a fama mundial em Persépolis, obra que ganhou alguns dos mais prestigiados prêmios deste gênero literário, nomeadamente o Prêmio para a Autorrevelação e o Prêmio para Melhor Guião de Angoulême e o Prêmio Eisner para Melhor Novela Gráfica e Melhor Obra Estrangeira. Este livro foi transformado num filme de animação em 2007, que estreou no Festival de Cannes e foi premiado com um Oscar. Eu não conheço a animação, a adaptação. Tradução de Hugo van der Ding, que é este que fala aqui no trechinho aqui. Agora, mais do que nunca, conhecer a história de Persépolis também é um gesto revolucionário. É uma novela gráfica, né? E as crianças gostam de novela gráfica. Acho que eles têm facilidade, né, com quadrinhos desde Turma da Mônica. Então, eu acho que conhecer a história através conhecer as histórias difíceis, assim como o Maus, conhecer as histórias mais difíceis através de quadrinhos torna um pouco mais fácil as coisas e mais interessante para os pequenos. Então, este foi a minha escolha também aqui para a nossa família, né? Um livro para a família toda. E eu espero que eles gostem. Comprei um livro que é Memória de Infância. E já até li no hotel, assim que eu cheguei, depois que eu tomei banho e descansei um pouco. O Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. A Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Ou o livro Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Esse tem ilustrações de André Letria, que é aqui uma edição daqui de Portugal, da tinta da China, a coleção Pererê. Eu gosto muito dessa coleção, já tenho o Menino Maluquinho nessa mesma coleção. Acho que é uma coleção bem interessante para a gente guardar mesmo. Da Chapeuzinho Amarelo, né? A gente tem... eu tinha, e deve estar na casa da minha mãe, eu acho, a edição
com a ilustração do Ziraldo. Eu acho que é a primeira edição desse livro. E agora temos isso. Posso nem começar, senão... Mas vou ler um trechinho aqui. Amarelada de medo, tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Adoro. E o João gosta muito. E tem um no YouTube, eu não sei se é só por canal de YouTube ou se tem isso em algum outro lugar, eu acho que é canal do YouTube mesmo, né? Da Chapeuzinho Amarelo, que tem as músicas do Chico Buarque, com trilha sonora, tem várias histórias dela transformando o medo de alguma coisa no lobo, e depois o lobo é transformado no bolo. É muito interessante essa animação, essa adaptação que fizeram, não é uma adaptação, né, baseado nessa história, as várias histórias da Chapeuzinho Amarelo, e aí é a Chapeuzinho de todas as cores, e as cores têm a ver com sentimentos, tem a ver com o que ela passa. Tem episódio em que ela ganha um irmão, tem um episódio em que ela tem que retornar para a escola. É muito interessante essa adaptação. É muito interessante essa animação. O João gosta muito, então eu comprei isso daqui pensando nele. Também porque estava como livro do dia, então eu tinha que aproveitar essa promoção. E pensando na minha criança anterior, porque não tinha como não agradá-la bastante nesta feira. E aí nós passamos na editora Fábula, que é uma editora infantil, infanto-juvenil da Penguin, e compramos esses 4 livrinhos aqui nesta editora, que são clássicos da literatura. 2 foram escolhidos por mim, 2 foram escolhidos pelo meu marido. Eles estavam com a promoção eu não sei se ganhava um, compre 4 e pague 3. Então a gente escolheu A Teia de Carlota, aqui é a tradução em Portugal, né? No Brasil acho que o livro chama A Teia de Charlotte, mas tem adaptação, e a adaptação tem um outro nome. Adaptado para o cinema, A Teia de Carlota. E só aí que eu fiquei sabendo, que acho que eu vi aonde? Aqui? Ou na internet? Que é o mesmo autor do Stuart Little. E esse livrinho fala, né, de um porquinho. Vou ler o que está aqui com as palavras que estão aqui, com os nomes que estão aqui traduzidos no português de Portugal. O porquinho Abílio é o mais fraco e mais pequeno da ninhada. Por isso todos o põem de lado. Todos exceto Flor, uma doce menina, que decide cuidar dele. Entretanto, Flor é obrigada a separar-se de Abílio e a levá-lo para a quinta dos tios. As constantes visitas de Flor alegram os dias do porquinho, que vai crescendo e vivendo uma vida pacata, pelo menos até descobrir que está prestes a ser servido como jantar de Natal. Horrorizado, Abílio tenta fugir, mas parece não ter como escapar. Os lamentos do porquinho são ouvidos por Carlota, uma sábia
aranha cinzenta, que se torna amigo de Abílio e decide ajudá-lo. Mensagens inspiradoras vão surgir na teia de Carlota, e um verdadeiro milagre irá acontecer. Repleto de personagens inesquecíveis, A Teia de Carlota é uma história maravilhosa sobre amizade, amor e lealdade. Eu sei que a adaptação é muito linda e que eu assistia com muita vontade, eu gostava muito. E acho que o Luiz também, foi ele que escolheu esse. E também foi a escolha dele esse outro aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esses livros, eles têm aqui como se fosse uma classificação, quer dizer, como se fosse, não, é uma classificação, né, de idade. Então tá, literatura juvenil, mais de 10 anos, A Teia de Carlota. E A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Recomendada a leitura recomendada no terceiro ciclo, que é a partir do 7º ano, e ele é acima de 11, recomendado para crianças acima de 11 anos, literatura juvenil. Acho que esse é aquele que é interessante a gente fazer a leitura todos juntos, assim como A Teia de Charlotte. Essa é a ideia com esses livros que a gente comprou aqui da Penguin. As minhas escolhas foi o Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. E a gente vai... Aqui tá assim, ó. As Aventuras de Huckleberry Finn é uma obra épica e memorável. Huckleberry Finn e Tom Sawyer nunca consigo falar. Sawyer. Numa das suas fantásticas aventuras, ficam ricos ao descobrirem uma grande quantia de dinheiro que havia sido roubada. Essa descoberta vai naturalmente mudar a vida dos dois amigos. Não tarda até Huck se veja obrigado a fugir do seu pai, alcoólico e inveterado, que não vê a hora de pôr as mãos no dinheiro do filho. Este é o mote para a mais incrível viagem no Mississippi, na companhia de Jim, um escravo pacífico e ingênuo que tenta alcançar a liberdade no norte dos Estados Unidos. As Aventuras de Huckleberry Finn assinalou um novo regresso do autor às suas memórias. A ironia, o humor e a crítica social são as marcas do incontestável talento de Mark Twain. E ele também faz parte do Plano Nacional de Leitura aqui de Portugal, recomendado a partir do 6º ano, que está como 11 anos, 11 mais. Já o Tom Sawyer é recomendado a partir do 7º ano. E aqui o selo é diferente, a gente tem um selo leitura recomendada como leitura autônoma do 6º ano. O do Huckleberry Finn, como leitura autônoma, então é quando a criança pega aquele livro para ela ler por interesse próprio. Vamos falar aqui sobre esses selos. Vamos ver se isso... Não sei se isso é interessante, eu acho que é. Esse aqui, A Teia de Charlotte, eu não vou conseguir falar Carlota. Toda hora eu falo, não falo nem Carlota, nem Charlota, nem Charlotte. Falo Charlota. A Teia de Carlota.
um dos 100 melhores livros de sempre, pela revista Time. Também está no Plano Nacional de Leituras, mas não tem esse selo nem de idade. Tem aqui para 10 mais, maiores de 10 anos. O Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn, é uma obra recomendada para leitura autônoma a partir do 6º ano, que é a partir de 11 anos. O Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, é uma leitura recomendada então é diferente de obra de referência e leitura recomendada. Para o 3º ciclo, que é a partir do 7º ano, 7º, 8º e 9º, a partir de 11 anos também. Esse aqui, As Aventuras de Tom Sawyer, também é uma obra de referência recomendada a partir do 7º ano, que é a partir de 12 anos. Uma obra fascinante com uma personagem principal inesquecível. Tom Sawyer é um menino órfão que vive com sua tia Polly em São Petersburgo. Está sempre a fazer gazeta. É arte, né? Trocando a escola pelas margens do Mississippi, onde adora pescar, nadar e brincar. As aventuras mirabolantes vividas por Tom e seus companheiros, Huckleberry Finn e Joy Harper, são relatados com um humor e realismo inigualáveis, desde o feitiço do gato morto à alucinante caça ao tesouro. São inúmeras as passagens que denotam a grandeza da escrita e da imaginação de Mark Twain. A par da dureza do rescaldo da Guerra Civil e da escravatura, Mark Twain conseguiu recriar uma memória feliz na idade. Mas ainda não acabou. Aí a gente comprou também O Maravilhoso Feiticeiro de Oz, do Frank Baum, que é um livro que, assim, o Mágico de Oz é aquela coisa que a gente já conhece, né? A gente gosta muito do Wicked. E aqui não tem não achei nenhuma edição em Portugal dos livros do Wicked. Então, eu achei que era legal as crianças terem esse daqui, principalmente o João, que é o que é mais fascinado pelo musical do Wicked. E depois a gente comprar comprar o Wicked no Brasil. Então, é isso. Começamos aí, vai fazer parte da nossa coleção este livro. Também, livro que também é conhecido, que também é clássico, e esse aqui tá muito bonitinho, capa dura, da editora Relógio d'Água, Mary Poppins, do P.L. Travers. Olha que lindo. Também é para lermos todos juntos, as crianças gostam muito da Mary Poppins. Vamos ver aí a diferença entre o livro e o filme, né, a adaptação, que a gente conhece já há muito tempo, né, porque a adaptação foi feita nos anos 60? Eu não tenho certeza de qual é a data não, mas é muito antiga. Este livro é de 1934. Original de 1934. Eu acho que a adaptação também é dos anos 30, né? A autora é da Disney, né? A adaptação. A autora não curtiu, dizem que ela não gostou muito da adaptação.
É um livro fácil de ler, eu acho que as crianças vão gostar, eu acho que a gente vai gostar de ler todos juntos. E também encontrei este daqui andando por lá, que era livro do dia, Mary Poppins, e era livro do dia, Turma da Mônica, Laços. As crianças são apaixonadas por Turma da Mônica, claro, e as adaptações que foram feitas desses livros aqui, que é muito diferente o desenho é muito diferente, né? Os traços é muito diferente dos quadrinhos, mas é muito fofinho. Do Victor Cafage e Luca Fage. Vamos ver o que eles vão achar do livro, que é a adaptação. A gente já ama. Vamos ver o que nós vamos achar. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com esses livros infanto-juvenis que nós compramos para alimentar nossa criança interior e para dar um carinho também para os nossos filhos e para nossa família, para lermos todos juntos. E eu espero que eles gostem. Digam aí o que vocês já leram desses livros, o que vocês conhecem, se são só clássicos que são conhecidos, ou se vocês já leram mesmo. E eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo. Tchau, tchau.